Attunement é uma coisa meio. Attunement é uma coisa meio engraçada de traduzir para o português, mas é um, sei lá, um centramento, assim, uma afinação, uma afinada, que é basicamente para a gente chegar aqui juntos. E a ideia é fazer uma coisa bem simples, então eu vou pedir para vocês, quem puder fechar os olhos, feche os olhos. A gente vai fazer 3 respirações com presença, assim. Então, uma primeira respiração funda para a gente acalmar um pouco a mente, desse Urano em Gêmeos que de repente está acelerando tudo. Uma segunda para a gente perceber que está juntos aqui nesse campo, nessa noite de conhecer uma ferramenta ou aprofundar nela. Uma terceira, a gente focar aqui na presença desse encontro, estarmos abertos, disponíveis. Quando sentir, a gente vai abrindo os olhos, vai voltando devagarzinho. Vai começar um pouco dessa conversa. Então, eu vou fazer uma pequena introdução aqui, já que já estou segurando o microfone. É, Meu nome é Eduardo, Edu, sou astrólogo e guia aqui dos Gene Keys. Conheci o Felipe num desses encontros, por uma dessas lindas sincronicidades que os Gene Keys Chaves nos proporcionam. Assim, eu falei de uma ideia e ele falou assim, eu estou fazendo exatamente isso. Então, esses encontros e reencontros são uma das características marcantes aqui quando a gente começa nesse processo dos Gene Keys. É Eu acho que no mundo, no passado, a gente chamaria realmente de mágica, assim, mas é muito impressionante como as peças vão se encaixando nesse quebra-cabeça da vida quando a gente está nesse processo de contemplação, que é a base dessa história. Então, isso aqui só para entender o contexto da onde que vem essa ideia, essa iniciativa e falei um pouco de ti, Felipe. Boa. Então, primeiro, bem-vindos todos, todas, e falar um pouquinho da minha história, né, com o Gene Keys. Eu sou engenheiro de formação, fiz um mestrado em informática, ciência da computação, então vim de um lado muito racional, analítico e matemático, assim. E aí, com os anos, eu fui estudando muito a própria física e os entendimentos do universo e cheguei na espiritualidade, na essa ideia de abrir o coração, de receber e estudar as coisas mais místicas. E eu posso dizer que entre todas essas diferentes filosofias que eu já estudei, astrologia, alquimia, hermetismo, né, física quântica, estudar o Gene Keys foi, assim, uma das grandes fontes de ancoramento, né, no meu próprio corpo, no meu próprio ser, de evolução espiritual, desse processo de contemplação, né, que é um processo de abrir, né, de abertura, assim, do nosso corpo. Então, foi uma grande ferramenta mesmo que eu encontrei e já estudo Gene Keys há 5 anos. Então, já li o livro, já fiz os cursos e aí agora, né, recentemente, estou desenvolvendo uma ferramenta de astrologia com inteligência artificial que visa também trazer o porquê e o como que a astrologia conecta com o Gene Keys, com o desenho humano, com a alquimia, com os chakras, né, trazer uma visão bem holística assim de muitos temas espirituais usando a tecnologia que foi de onde eu vim assim, né, muito do meu background. Maravilha. Então vamos lá para o começo
dessa caminhada aqui de hoje. É, assim, acho que o que é a primeira coisa que é interessante a gente entender é que esse conhecimento, eles chamam de transmissão, né? Assim, porque não é nenhuma coisa que alguém inventou. Teve um cara que é um inglês, ele chama Richard Rudd, e ele recebeu isso, por isso que eles chamam de transmissão. Ele recebeu essa informação de que existia, aí, ó, o nosso queridíssimo. Ele era um cara, como vocês estão vendo aí no material, que ele era, não sei se eles chamam de mestre ou de guia, ou de, tem uma titulação, assim, quando o cara está habilitado a dar aula e fazer leituras de desenho humano, que é um negócio bem profundo. Hoje em dia, inclusive, custa uma fortuna, assim, para fazer o curso inteiro de desenho humano, é tipo, sei lá, US$ 60.000, um negócio assim, enfim. Mas esse cara, né, lá nos anos 90, estudava desenho humano, né, o Human Design, que é já uma outra transmissão que um cara, um canadense, recebeu no momento alterado de consciência, que foi a primeira figura, assim, que juntou a astrologia e com o I Ching, e com os chakras, e que fez uma espécie de um perfil. E o Richard era discípulo desse cara, esse cara chamava Raoul Ru, e trabalhou muitos anos com isso, e em algum momento, né, ali 2009 foi essa mais profunda, a da Vênus, mas ele já tinha, antes disso, que em 2002, ele já estava vislumbrando isso. Ele percebe que existia algo a mais, digamos assim, porque o desenho humano é muito a mecânica de como o nosso corpo funciona, o que é bem legal de estudar. Então, tem os tipos, tem as autoridades, né? O que que tem, né, as partes dos nossos chakras que eles chamam de centro que são definidas, indefinidas, mas a conversa hoje não é disso, mas vem daí, digamos assim, a semente de onde ele traz esse outro olhar, que é um olhar mais poético, mais sensível e mais feminino. Ele percebeu que o desenho humano era meio yang e ele trouxe uma polaridade yin. E segundo o próprio Richard, em algum momento ele fala assim, olha, eu tô com essa história aqui que é muito diferente, e ele fala pro Racing essa história, que ele tem esse outro entendimento, e o cara ainda falou assim, bom, que ótimo, né, alguém precisava levar isso adiante, não, ou seja, ele meio que recebe a bênção, assim, por essa outra, por esse outro olhar. E ele começa a desenvolver isso, né, então assim, meio ainda sem formato. Parece que o perfil hologenético que vocês fizeram, ele é uma coisa que vem depois. Então, primeiro tinha só a coisa das frequências distintas e tal. Mas o fato é, quando a gente vai lá para o passado, isso tudo vem de uma fonte, e é um pouco do tema da conversa de hoje, que é a astrologia e o Xing, digamos assim. Talvez essas duas sejam as matrizes mais antigas que dão uma sustentação para o DNA, né, que é a outra parte que se chama gene, que são chaves genéticas, digamos assim. E essa, porque por- assim, não estou dizendo que é um porquê, não é uma explicação lógica, mas esses dois ensinamentos têm milhares de anos, né, a astrologia e o I Ching. Então, talvez dezenas de milhares de anos. Ninguém, por curiosidade, nenhum dos dois assim tem um pai definido, né? Alguém inventou a astrologia, alguém inventou o Shin, né? Isso tudo é meio assim discutível e a autoria não confirmada. Mas o fato é muito mais antigo. Então, essa primeira combinação, e aí quando a gente olha 64 hexagramas, 64 codon rings e tal, então tem várias sincronicidades por aí. Então eles fazem uma combinação disso tudo. Acho que podemos voltar lá para o slide para a gente ir seguindo. E aí me diz se tu vai acrescentando alguma coisa aí também, né, Felipe? A gente não combinou, tá? Como é que vai ser a apresentação, só para vocês entenderem. Também não vou. Não- O que me veio aqui é que você falou da astrologia e do I Ching, né? A gente não sabe quem inventou, a gente só sabe mais ou menos de onde vieram, né? Então, o I Ching é uma tradição milenar chinesa, né? E a astrologia, eu acredito que a primeira que a gente tem ciência seria na Índia, né? Dos Vedas.
e também muito forte na Suméria, né? Uma das primeiras civilizações que a gente tem ciência. E uma outra coisa que eu acho que é legal falar também, eu vou até trocar aqui o, a gravação, né? A tela que eu estou compartilhando, que é para mostrar rapidinho, né? Como esse número, né? O 64, ele é um número muito central, muito sagrado, né? E ele está ligado à geometria sagrada de uma forma muito clara, né? E muito profunda também. Então, é um número que aparece em diversas ocasiões, né? Está ligado a estruturas, né? Geométricas perfeitas, assim, né? Ideais. Então, essa estrutura, né? Ela está dentro de nós também, né? Então, uma das coisas que acho que já é legal desde o começo a gente ter em mente é como essas estruturas, esses números, essas chaves que a gente vai estar falando são uma representação do céu, mas também são uma representação interna da gente, né? Então, isso acho que é legal de se trazer também. Voltando à programação normal, que não foi programada. Essa acho que é a outra parte que é central aqui em todo esse olhar dos Gene Keys, que é a contemplação é a história. Que, segundo o próprio Richard, né, como aqui nessa arte está mostrando, é o meio do caminho entre a concentração e a meditação. Então, acho que e é um exercício interessante, porque nas filosofias mais orientais, a meditação é um caminho muito explorado. Esse do silêncio, do esvaziamento, né, como está colocado aí, esse princípio feminino. E a concentração bem ocidental, né? Então a gente vai se concentrar para fazer os trabalhos, para estudar, para exercer tarefas aí e tudo mais. Então tem um lado que a contemplação ela meio que fica ali no meio. Então a gente não está nem num estado meditativo, mas a gente também não está necessariamente analisando, assim, a gente está, de repente, é, permitindo que o que é que esteja acontecendo se manifeste. Você acha esquisito explicar para alguém o que é contemplação, porque é uma coisa que tu tem que fazer e não adianta ficar muito falando assim como é que é. Mas o fato é que existe um livrinho que o próprio Richard escreveu, que ele fala assim, ó, se você não quiser olhar para perfil nenhum, só leiam esse livrinho, que já teria ali toda uma grande sacada, né? E se chama exatamente a arte da contemplação, ou The Art of Isso. Contemplation, né? Eu não sei se tem em português, depois a gente checa. Tem, deixa eu trazer aqui e mostrar para vocês a capa, né? Bom, enquanto isso, né, falando um pouquinho mais assim dessa ideia da contemplação, né, eu acho que é legal pensar em duas formas, né, que uma é intervalado assim, então, aí, legal. Então, você intercala, né, você está aberto, você está recebendo, meditando, né, e aí vem uma ideia e você meio que aceita ela, né, e aí, de novo, você meio que solta e aí depois concentra, né, como se fosse intercalando. E tem um outro jeito que é realmente uma mescla completa, né? Onde você está realmente nesse meio termo, onde você está aberto o suficiente para as ideias chegarem, mas você também está, de certa forma, com a mente ativa o suficiente para continuar pensando nelas, né? E o Richard fala muito da ideia de caminhar, de andar, porque o caminhar, o andar, ele é uma forma assim, de entrar em contemplação de modo automático, assim, porque você, ao andar sem se distrair, né, sem estar ouvindo um podcast, uma música ou no celular, você está concentrado, de certa forma, está andando, né, você está ali, seu corpo ativo, e você também está recebendo ali, você está observando e ativando, assim, essa visão periférica, né? A gente pode pensar em termos de visão também, né? Meditação é você abrir a visão periférica, você está observando tudo e a concentração é você, né, alinhar direitinho onde você vai.
E aí, uma outra, um outro conceito, né, que eu acho que explica um pouco dessa energia feminina do Gene Keys é esse caminho do meio, né, da contemplação entre a meditação e a concentração, que é uma forma de puxar para o lado do feminino um mundo que está em desequilíbrio para o lado masculino, né? Então, você buscar esse caminho do meio se torna algo feminino, quando, na verdade, ele é algo balanceado, né? Só que é um balancear que está tendendo, assim, né, para esse lado de uma sutileza maior, né? De você realmente trazer a meditação como uma parte da contemplação, né? Dessa energia receptiva, assim. Tem mais alguma coisa aí? Alguma pergunta, Pablo? Acho que a cultura chinesa e a cultura japonesa traz bastante esse conceito, né, da contemplação assim na arte, né? E o taoísmo, né, também Hum, tem bem forte esse até com as artes marciais e tudo mais, né? Porque trabalha o movimento, ao mesmo tempo tem um processo de meditação que está acontecendo simultaneamente assim, né? E é o Lao Tse, né, que é o pai ali do Tao, assim, do taoísmo, traz bastante, eu acho que esse jeito de ser, né? É um jeito de ser, né? Um jeito contemplativo é um jeito de ser, assim, né? E é interessante como o Buda acaba passando por isso também, de certa forma. E dentro do yoga você tem isso também. Só que no sentido de prática, geralmente a gente associa com essa coisa da meditação, né? Com esse quando você se retira e você observa, só observa, né? E você geralmente você sub, é, tenta amenizar os sentidos, né? A porta dos sentidos e deixar eles mais reclusos. Então tem esse esse movimento que é mais de retrato de introspecção, né? E a contemplação já não, ela pode acontecer numa dança, né? Numa numa caminhada, igual você falou, né? E em qualquer situação, né? Mas eu acho interessante porque no próprio yoga e também no budismo, você tem isso também, sabe? Só que eu acho que a ênfase que acaba acontecendo de um jeito diferente, assim, e eu acho que entra também muito nessa coisa de que atualmente a gente está num momento de viver esses ensinamentos ancestrais e tudo, só que no contexto nosso, assim, que é um contexto de movimento, né, um contexto de atividade, né, que a gente tem tecnologia, tem essa coisa toda, multicultural e ainda com os astros todos favorecendo esse movimento, igual tu te falou no começo aí, né? É, eu acho que a gente está nesse momento aí de aprender a ser mais contemplativo, assim, é muito legal o Gene quis trazer isso, assim, com essa roupagem nova, assim, né, fazendo essa releitura eu acho que desmistificando muita coisa, né, porque esses conhecimentos antigos, muitas vezes, eles vêm com uma roupagem também religiosa e tudo mais, e sectária, assim, né, que acaba distanciando a gente do que é exatamente o conceito, sabe, e, e é muito legal, assim, tudo isso aí que a gente está falando, assim, eu acho que é muito bacana. Aproxima mais do nosso dia a dia, do cotidiano e bem massa. Até nessa ideia do cotidiano, tem uma coisa porque, assim, para botar isso na prática, né, a contemplação, de certa maneira, ou a gente tem que realmente estar nesse estado contemplativo, por exemplo, a sugestão da caminhada, etc., ou a gente tem que parar, que é outro dos pilares aqui dessa abordagem dos Gene Keys, que são as pausas. E existe inclusive um aplicativo deles que chama Triple Flame, que te traz assim, como é que se diz? Aí, ó, três pausas ou até mais, né? Você escolhe, poderia fazer de quanto tempo e tudo mais, que é uma ferramenta moderna, né? Como o Pablo falou, assim, como é que a gente bota isso no mundo real? Que te daria esses lembretes. Mas mesmo se a gente não usar aplicativo nenhum,
uma das sugestões que acho que foi até o próprio Richard que falou numa live, assim, a gente perceber que a nossa vida ela é cheia de pequenas pausas. Então, por exemplo, a cada respiração que a gente fez ali no começo, entre uma inspiração e uma expiração, existe uma pequena pausa. Então, né, entre os batimentos cardíacos, existem essas pequenas pausas. A gente está o tempo inteiro recheado desses pequenos momentos que já são naturalmente contemplativos, de certa maneira. E na nossa vida do dia a dia, pô, eu lá, peguei o carro, o sinal fechou, pô, um belo momento para contemplar, né? Eu fui forçado a usar o que eu estava fazendo, e eu tenho aqui, sei lá, 30 segundos até o sinal abrir, e em vez de eu pegar o telefone para ficar olhando uma coisa que não precisa, de repente eu posso ficar aqui contemplando, sei lá, o motoqueiro que está na minha frente, não sei. Mas assim, o fato é que existe isso disponível, a gente talvez não esteja tão atento, né? Mas está aí. Então acho que isso é para a gente entender assim, um primeiro da onde vem e como é que essa coisa a base, né, de muito disso. Ô, Tuti, só mais uma Hum. coisinha ali, que disso tudo que a gente falou, assim, tem esse conceito os conceito da suavidade, né? Eu acho que estava ali no outro slide também. É, ter sua abertura, presença, recentramento, integração e gratidão. Acho que é isso, assim, mas eu acho que isso me chama bastante atenção, assim, no que ele traz, que é essa coisa da suavidade, assim, né? Porque às vezes a gente vê tudo isso, assim, por meditação, né? Por aquela coisa da disciplina, né? E, e aí, poxa, às vezes a gente leva as coisas, eu acho que de um jeito muito rigoroso, muito, e a gente se cobra demais e acaba, na verdade, se afastando da nossa essência, assim, porque e aí essa prática da contemplação, ela sugere justamente o contrário, assim, né? Que a gente leve isso tudo de um jeito suave, assim, né? De um jeito natural e sem se cobrar, mas ao mesmo tempo buscando a mudança, assim. Para amarrar o que você acabou de trazer, existem vários pilares aqui dentro dessa abordagem das chaves, mas um dos grupos de pilares, que nesse caso são quatro, que eu mais gosto, é contemplação. Então a gente observa, digamos assim, né? Nos observa como a gente está. Questionamento, a gentileza que você acabou de falar e a paciência. Então, quando a gente olha essas quatro coisas juntas, elas são muito poderosas, porque a gente vai estar nesse processo de enxergar ou de tentar enxergar, pelo menos, o que está acontecendo. A gente vai questionar, a gente vai assim, tá, mas o que que isso significa? Como é que isso me toca? De que maneira que isso me atravessa? Né? Ou seja, existe um movimento ativo de estar ligado nisso. A gentileza, porque às vezes vocês olharem um perfil, vocês vão ver as sombras, por exemplo, aquilo pode ser que a gente comece a nos cobrar muito. Porque, nossa, que sombras terríveis que eu tenho, ou não consigo parar de ficar vidrado aqui nisso, que de repente são um aspecto mais duro e realmente, né, no sentido literal da palavra, sombrio. Então a gentileza é importante com nós mesmos, com quem nos cerca, e aí finalmente a paciência, que é uma outra coisa que é no mundo que a gente vive hoje extremamente importante de cultivar, né? Porque assim, a gente está tudo querendo tudo para ontem, porque tudo é meio para ontem, é tudo muito prático, né? A gente pega o telefone, aparece comida na nossa casa, aparece carro, é tudo assim, né? Então, entender que esse processo aqui, ele não é nessa velocidade. Ele vai demorar, ele vai assim requerer a nossa interação com ele. A gente não pode terceirizar ele para pro iFood, pro Uber, pro Mercado Livre, para Amazon, sei lá para quem, né? Assim, nós somos uma parte integral desse negócio, né? A gente pode ter as informações, né? Estamos aí, estamos fazendo essa conversa aqui hoje para isso. Existe o site que o Felipe está criando, que é super legal, né? Tava falando para ele que uma coisa meio similar ao que ele está fazendo está começando assim, vai ficar disponível no site oficial também. Mas nós somos a parte central dessa história, né? Então isso aqui, acho que num mundo onde todo mundo, né, não é? Mas assim, espero que o daqui do grupo poucas pessoas ou ninguém estão querendo assim isso aqui
toma essa pílula e ela vai resolver todos os teus problemas, assim, esse caminho aqui não é esse. Esse é um caminho de muito mais associado aos processos naturais, que não são tão rápidos. Tá, mas vamos lá, então, para a gente entender um pouco mais de como isso é. Então vamos ficar filosofando aqui a noite inteira. Até porque Ô, Edu, vai lá. ai, Oi, posso só falar rapidinho? claro. Não sei se tu lembra quando eu comentei contigo uma vez do Petro, porque muita coisa é similar também, né? Não sei se tu já Hum, ouviu falar alguma vez, mas acho que é legal, quem sabe um dia dar uma olhadinha, porque é muito ah, parecido. Até quando tu fala sombra, acho que a gente chama eu inferior, né? Aí existe o eu hum, inferior, eu superior, aí tem os níveis, essas coisas todas, só que é um pouco diferente, mas a contemplação, meditação faz parte do processo. E a gente usa a meditação como meio de buscar uma resposta. Então a gente uhum. faz um pedido, uma intenção, e a resposta vem durante o processo. E aí, através da autoobservação também. É bem legal, Que legal. tem nuances similares, assim. Um dia eu te mando alguma coisa ali. Bota o nome no chat ali para compartilhar com as pessoas É aqui. Assim. patchwork. Lembra um pouco a coisa de fazer de mão, assim, as pessoas confundem, né? Que é aquela coisa de bordar, sei lá como é crochê, mas não é, tá? É patchwork, que é tipo o trabalho do caminho da alma. Ah, então imagino que é pet de caminho e não de patch, de pedaço, Isso. certo? Ah, Uhum. vou escrever aqui. Não sei se está escrevendo certo, mas Isso tá lá. mesmo, bem assim. Boa. Obrigado. Imagina. Bom, agora falamos um pouco da parte mais lógica, assim, né? E de explicação de onde vem aí essas chaves e explicar um pouco dessa ideia das 64, né? Então, em resumo, tudo vem do mesmo céu, né? Tudo vai vir da mesma observação que a gente usa já há milênios, né? Como a gente veio falando. E a astrologia, que é muito mais conhecida, ela usa uma numeração um pouquinho mais fácil, né? Que é de 360 graus do círculo, você divide em 12 signos e fica com 30 graus por signo. Então, aqui nessa imagem, né, tem ali os 12 signos do zodíaco e dá para ver que em cima, né, lá na última volta, tem os hexagramas. Hexagrama são um conjunto de 6 linhas, né? E ele basicamente vai ter 64 combinações diferentes usando essas 6 linhas, onde você divide em yin e yang, né? Que é 0 ou 1. E aí você forma assim essa geometria mesmo, né? Onde cada uma dessas 64 chaves vai ocupar 5,625 graus do zodíaco, que a parte boa é que a gente não precisa saber de nada disso, né? Isso é só para explicar mais ou menos como é que funciona no céu, né? E então, isso quer dizer que as mesmas 64 chaves, elas vão estar ocupando o mesmo lugar que os signos, né? Só não vai ser certinho, porque não é uma matemática que bate, né? Para bater certinho, teriam que ser 72 chaves. Tem até outros trabalhos de outras pessoas que estão levando, né, essa linhagem até mais adiante, né? Que dividem em 72, mas, né, nessa tradição são 64. E aí tem esse paralelo, né? Então, um exemplo aqui pode ser o céu de hoje, né? Então, hoje estamos aqui em Touro, 8 graus, no começo da Jinki 24, que fala da sombra de vício, o dom de invenção e o Siri, que a gente vai te explicar um pouco mais, de silêncio. Então, são essas as 3 palavras descrevem essa fase onde a gente está agora, como coletivo, né? Então, voltando aqui, né? A gente olhando para o signo de Touro, que está aqui embaixo, aqui, né? Bem pequenininho aqui, não vai dar para ver, e nem é o ponto aqui, mas vai estar a chave 24, né? Que é onde a gente está hoje. Então,
passando-se aí mais ou menos 6 dias, a gente vai passar para uma próxima chave do Gene Keys, ainda no signo de Touro, né? Então, é basicamente um formato que vai ser igualzinho. A astrologia só vai usar um padrão de cálculo diferente, né? E aí, esses mesmas 64 chaves no Gene Keys são paralelos aos, às portas no desenho humano, os gates, e são os hexagramas do I Ching, né? Então, o I Ching, para quem é familiar, usa esses hexagramas e no Gene Keys tem esse paralelo direto entre os hexagramas e as chaves, né? Aquele que o Richard atribuiu, conectou ali também, né? Construindo aí nesse trabalho do desenho humano. Então, Edu, algo a explicar ou Eu acho que. simplificar? Eu acho que se for simplificar, assim, para quem não conhece nada disso, lá no passado, quando o pessoal começou a pensar na astrologia, eles pegaram o céu, que não tinha como não se ficar impressionado com o céu, se hoje em dia ele é impressionante, imagina naquela época, sem luz, sem nada, e dividiram esse pedaço, o céu em pedaços. Então, como foi dito antes, na astrologia dividiu em 12, porque eram as constelações que provavelmente eram mais visíveis assim, significativas para o pessoal na época. É, E aí, por onde o Sol e a Lua passavam, né? Então, o Sol e a Lua guiavam ali, né? isso, né? Então o Sol todo dia passa por todos, a Lua vai depender e tal, e os outros planetas que eram visíveis também. Então, assim, quando esse planeta estava passando na frente desse pedaço do céu que a gente definiu aqui agora, que chama assim, então certas características se manifestam. E aí, quando eles juntaram isso com o Xing, para fazer as coisas do desenho humano das chaves, quando vocês forem ler sobre as chaves do perfil de vocês, vocês vão notar, quer dizer, não sei se vão notar, mas sim, é possível notar que naquele texto, naquele material, tem características do signo. Eu estou trazendo aqui um pouco o signo, não só porque eu sou astrólogo, mas porque, como o Felipe falou, assim, normalmente a astrologia é uma coisa que as pessoas estão mais habituadas. A gente fala assim, não, isso tem a ver com o hexagrama do I Ching, que é fogo sobre montanha. Eu falo, pô, sei lá, que é isso, né? Assim, não, mas se eu falar que isso tem a ver com, sei lá, com touro, que a gente está aqui agora. Ah, tá. Então, touro tem certas características que talvez eu conheça alguém. Talvez eu seja, talvez eu tenha um amigo, um tio, um primo, um namorado, sei lá. Né? Alguém ali que a gente, de repente, identifica. Você vai ler aquele texto vai trazer, assim, alguma coisa que tem a ver com isso. Né? Então, puxar pela astrologia, eu acho que para o mundo que a gente vive hoje, é, de repente, um caminho para entender isso aqui um pouco. Não sei se mais fácil, mas assim, para fazer um pouco mais de sentido, para não parecer que, putz, porque senão é muito, a gente, né, o Felipe, a gente vai conversando assim, para a pessoa que chega aqui no começo, porra, de onde é que vem esse monte de número, né? Que número que, porque, né, parece uma coisa muito abstrata. Então, o que a gente está tentando trazer assim, não é uma coisa que parece abstrata, mas ela vem desse lugar da astrologia. Tá? Então, assim, é porque algum planeta do mapa de vocês estava num lugar, só que em vez deles falarem que era a chave de Touro, eles falaram que era a chave 27, que é essa que está hoje. Porque no Xing tá? Então, assim, mas não precisem pirar e achar que vocês têm que entender isso, porque toda a história também, os Jinkies, é menos de tentar levar isso para um processo muito mental. Ou seja, acho que ele ajuda a dar uma base para a gente não parecer uma coisa tão esotérica, mas é muito mais de perceber o como aquilo nos toca, né? Então, não sei se eu piorei ou ajudei. Eu acho que é muito sobre vir para o coração, né? Sair da mente, vir para o coração. E aí a gente escolheu trazer essas explicações, porque tanto para mim como para o Edu, é importante entender de onde vêm os números, de onde vêm as coisas, né? Então, daqui, né? É como se a gente fosse imaginar que o Sol
a Lua, Vênus, Marte, são os mesmos planetas que a gente olha na astrologia, eles vão estar espalhados aqui nessa mandala. Então, cada um deles vai estar posicionado em um número específico, que é um hexagrama, que é um número, né? Então, vai estar aquele número no seu perfil. E a graça, né, é exatamente contemplar e de certa forma, não se apegar na estrutura, né? Não se apegar no entender por que que as coisas acontecem, mas eu sei que para muita gente entender é uma forma de você enxergar a credibilidade naquilo, é uma forma de você aceitar que aquilo é válido, né? Então, a gente, né, trouxe aqui um pouco desses cálculos para confortar as mentes mais céticas, eu diria, assim. Cara, deixa só para a gente fazer uma coisa aqui. Eu não sei se tu já me botou de co-host. Eu vou rapidamente botar aquela tela que eu acabei de falar que eles disponibilizaram hoje. Mostra. Eu acho que você Tem aqui, consegue tem compartilhar. uma, tem assim Consegue, não? como é que é? Peraí. Ah, consigo. Agora qual que é? Aqui, ó. Será que é assim? Vocês estão conseguindo ver alguma coisa aí? Não. Não. Agora Olha, foi. isso aqui é uma parte ainda que não está disponível para todo mundo lá no site, mas eu acho que ela está dando um exemplo. Você consegue enxergar aquele o nome dos planetas ali? Saturno, Júpiter, Marte, eles estão tipo assim passando Uhum. pelas chaves. Que maneiro, hein? Então isso aqui é uma ferramenta nova que provavelmente vai estar disponível para as pessoas depois, mas Uhum. rolou por coincidência hoje antes da nossa conversa que eles disponibilizaram para os guias, assim. Então tem, né, um pouco aquela coisa de a cada 6 dias, mais ou menos. É, então aí é o signo de Leão, né? Aí vai É, passando. então, tá mostrando. Enfim, quis mostrar rapidinho para vocês, porque às vezes aqui nos traz um pouco, né, do que é cada esfera dessa e como é que ela está se manifestando. Mas só para ilustrar visualmente. Bom, essa parte a gente pode explicar brevemente, né? Isso não é algo muito importante assim no entendimento, né? Mas acho que vale falar. Uhum. Pode explicar aí, Edu, essa parte. É, assim, quando vocês olharem o perfil de vocês, vão ter algumas daquelas esferas que são vamos dizer assim, do mapa astrológico, e outras são desse céu pré-natal, né? Assim, que no desenho humano eles chamam o nosso design. Então, quando o cara que criou o desenho humano recebeu também essa transmissão, o que ele canalizou foi que a gente tem um mapa, digamos assim, de que ele acontece 88 dias antes do nosso nascimento, que é meio assim, sei lá, quando a nossa alma já está lá na barriga da nossa mãe, né? Uma coisa meio desse tipo. E aí isso tudo pode parecer meio místico e meio esotérico, mas isso tem explicações astrológicas que a gente não vai mergulhar aqui, porque senão você vai ficar muito técnico, mas existe uma explicação astrológica para isso, o porquê desses 88 dias e o que é que isso nos traz. Então, só para entender que vão ter uma combinação de dois mapas, não é apenas um mapa astrológico conhecido, digamos assim. E aí, só para mostrar como isso se aplica no nosso perfil mesmo do Gene Keys, vão ter quatro esferas que são assim, que chamam como se fossem os planetas no perfil do Gene Keys chamam esferas. E essas esferas vão ter quatro principais, que a gente vai falar um pouco mais agora, que é a sequência de ativação, que é também conhecida como uma cruz
do momento em que a gente encarnou. E dessas 4 esferas, eu vou, só mostrar o meu perfil aqui rapidamente. Então, tem essas 4 esferas de fora aqui, elas são separadas num lado do consciente, que é o lado do nosso mapa natal. São essas duas de cima, da direita, né? De cima e na direita. E a da esquerda e a de baixo são desse lado inconsciente, né? Do lado pré-natal. Então, uma tendência a acontecer é a gente conseguir enxergar melhor e se identificar mais rápido com esse lado da direita para cima, porque são as partes que estão já no nosso consciente, enquanto essa parte da esquerda para baixo é vindo desse lado do design, do pré-natal, que são coisas que estão ali no nosso inconsciente, é como se tivesse antes da gente nascer, né, tivesse ativado a gente, então a gente não viu aquilo, né? Aquilo ainda estava submerso, né? Literalmente submerso sobre as águas dentro da barriga da mãe, né? Então, é um jeito interessante também de trazer esse entendimento, né, desse céu natal e do pré-natal para essas esferas, né, e para as características que a gente pode acabar vendo, assim, nisso. Então, É, aí o outro conceito que eu acho que é bem importante, que a gente pulou aqui para essa tela e depois voltou, que é essa coisa das frequências. Então, cada uma dessas esferas que vocês estão vendo no perfil de vocês, elas têm 3 palavras lá, né? Tem uma palavra que é a sombra, então, que elas estão associadas em geral, coisas meio reativas, às vezes um mecanismo meio de defesa que a gente tem. Tem um dom, uma dádiva, né? Um gift, um presente, uma coisa de bom, que é o nosso lado mais consciente, assim, como tudo estaria funcionando muito bem. E a seed é quase que um perfume, assim, é algo que está ali e que não é necessariamente algo que a gente tem que alcançar. É só, eu acho que um conceito chave aqui, não só porque a gente está falando de chaves, mas que tudo isso habita o mesmo lugar o tempo inteiro. Isso não é uma escadinha evolutiva, eu tenho que fugir da sombra para chegar na seed, ou eu nunca estou na seed porque eu estou sempre na sombra. Não, tudo isso está junto no mesmo lugar. É muito natural que a gente se identifique mais com a sombra, porque é um pouco da natureza do ser humano. A gente vai ver ali essas palavras, por exemplo, na chave de hoje, né, vício. Fala, nossa, né, a gente está com uma semana que fala de vícios. É, é uma semana que o tema é esse. Aí a gente pode mergulhar na literatura aí dos Jim Keys para entender que tipos de vício, que é isso e tudo mais e tal. Mas junto com o vício existe o silêncio. E o silêncio, que de novo pode parecer esquisito e meio místico e esotérico, mas assim, é talvez a versão mais elevada da verdade. Verdade em caixa alta, assim, né? Porque talvez seja a experiência total. Enfim, mas aqui eu estou filosofando demais. Mas assim, o fato é, essas 3 coisas estão sempre habitando essas esferas do nosso perfil. Então é muito interessante quando a gente começa esse exercício de contemplação, especialmente quando a gente está no momento estressado, angustiado, puto da vida, o mundo desabou, alguma coisa deu errado, não sei o quê, o quanto que a sombra tende a pular. Ela manifesta. E às vezes são sombras de outras partes do perfil. A gente vai falar dessas 4 principais, mas assim, aquilo é no geral uma coisa meio reativa, assim, né? Eu gosto de pensar nessa ideia quase mecanismo de defesa, assim, algo primitivo que se atira assim por uma história meio reativa. E aí, quando a gente está nesse movimento assim, um pouco mais de fazer esse exercício de contemplar, é como se a gente visse aquilo meio onde a gente pega no pulo. Eu falo, ó você aqui de novo, né? E aí, é, e
ok, né? Isso também faz parte de novo, não é uma coisa de rejeitar, não é um exercício de tentar subir esses degraus, é uma história de, ok, né? Tenho isso também. E, eventualmente, claro, ninguém quer ficar o tempo inteiro nessa vibração da sombra, mas entender que não é em vão fugir dela. O lance é observar e integrar, né? Essa palavra também é bem da psicologia junguiana e tal, que eu acho que é importante a gente entender. Bom, acho que uma coisa interessante de pensar sobre essas três frequências, né, é exatamente isso que o Edu falou, que elas vivem dentro da outra mesmo, né? Então, elas são como se fossem fractais, né? Então, dentro de cada Gene Key, a gente hoje está nessa Gene Key 24, né, da vício, invenção e silêncio, né? Ela é um fractal de duas formas, né? Porque dentro desse segmento, dessa faixa específica, né, a gente vai ver uma história, né, de uma progressão que poderia ser, né, ou de um entrelaçamento entre essas frequências que representa o todo, né? Então, dentro dessa gene key específica, ela está representando um comportamento através dessas três camadas que representam o todo mesmo, né? E como se fossem todas as experiências que a gente passa. E aí tem o outro lado, né? Que é o fractal, onde dentro do vício existe o fractal do silêncio, né? E vice-versa. Então, é como se a própria sombra ela está representando o dom a dádiva e o Siddhi. E vice-versa, né? E o dom também representa ali a mesma característica da sombra, só que numa frequência mais elevada, né? Então, a graça mesmo, né, é trazer isso para a nossa contemplação, né? Para as palavras que estão no nosso perfil, que de certa forma ativam algo na gente. Então, falar dessa chave 24 vai ser muito diferente para mim, pessoalmente, falar da chave 32. A chave 32 está no meu perfil, é o sol no meu mapa. Se eu estiver falando da chave 32, ou se chave 24 for o sol de alguém, né, ou for um ponto importante, aquilo toma uma outra proporção, assim, né? Onde a gente, como se estivesse sentindo no corpo mesmo, né? Essa ativação e o próprio processo de contemplar, o Richard explica que a ideia é você, como se fosse você pensar com o corpo. Em vez de você pensar só com a mente, você sentir no corpo mesmo, né? Essa contemplação, ela envolve o corpo, a presença. Então, essas camadas ali, elas também vão ativar coisas no nosso corpo, assim, né? De uma forma somática, que não faz parte, assim, da metodologia, assim, ou da ferramenta do Gene Keys, mas que está, né, conectado ali, com certeza. Então, é um processo que, ao contemplar mesmo, né, no nosso perfil, ele faz muito mais sentido do que alguma outra pessoa tentando explicar, né, como é que funcionam essas frequências, assim. Aqui só para vocês entenderem rapidamente que o perfil ele está assim dividido em três grupos. Primeiro essa sequência de ativação que é vamos dizer assim, fala muito de quem nós somos. Essa é uma parte mais pessoal, essas quatro esferas verdes que estão ali fazendo essa uma espécie de um Z assim de uma cruz.
essas esferas que são vermelhas são o caminho da Vênus, que fala das nossas relações com nós mesmos e com quem nos cerca. E, finalmente, a pérola lá em cima fala de prosperidade, de uma coisa assim, mais de abundância. Então, como toda essa abordagem das chaves é muito poética, até porque o próprio Richard é formado em literatura e tal, poesia, é um cara que tá ligado a isso aqui não é nenhum tipo de regra. Então, assim, você não tem que observar a tua sequência de ativação, essa chave, depois essa, depois essa. Mas isso é um caminho que faz um certo sentido. Por exemplo, faz um certo sentido. Vamos pensar só nos temas que estão aqui. Faz sentido na nossa jornada a gente, de repente, se conhecer. Depois eu conheço outras pessoas e depois isso dá frutos, né? Eu vou dar um jeito simples de olhar para isso. Seria esquisito se eu quisesse escolher os frutos, mas eu não sei nem com quem que eu sou e muito menos com quem que eu vou interagir, com quem que eu vou trabalhar, né? Então, enfim, né? Meio bobo esse exemplo, mas eu acho que dá para entender. Então, assim, não, nada impede que quando vocês estão olhando para o perfil de vocês, vocês fiquem atraídos por uma outra chave qualquer e vocês queiram contemplar aquilo. Isso é super válido, super legal. Você vai ver aquelas palavras, aquilo, às vezes aquilo é algo que nos chama. Então, mete ficha. Mas existe essa sugestão de começar lá em cima com o ofício, né, o life's work, o trabalho de vida, seguir para a evolução, a gente já vai dizer o que isso tem a ver, depois para a radiância e depois para o propósito. Vocês querem acrescentar alguma coisa? Bom, eu acho que o interessante é a gente basicamente saber segmentar mesmo, né? Que existem essas três sub-etapas, né? Ou sequências separadas, que no caso estão todas conectadas, né? Porque aqui a gente pode ver que tem uma esfera embaixo, né? Que é a do propósito. Ela faz parte das duas sequências, né? Então, no fim da primeira, marca o começo da segunda. E né, o fim da segunda também marca o começo da terceira, com literalmente a mesma chave, né? A mesma esfera. E o fim da terceira marca o começo da primeira. Então, é algo que realmente você consegue ir dando voltas, né? E você consegue também trabalhar na direção oposta. E que cada um desses aqui corresponde a um planeta, ou no mapa natal ou no mapa pré-natal. Então, é meio que daí que vem, né? E é assim que elas se conectam. E realmente tem essa questão da ordem, né? Da primeira ser algo mais individual, da segunda ser a mais profunda de todas, que é ligada ao relacionamento, é a mais feminina de todas, né? Que é o nome indica, né? Que é de Vênus. E aí a terceira é, de certa forma, como a gente se encaixa na sociedade, assim, né? Ligado ao nosso propósito e nosso brilho, assim, também. Então, interessante de conectar tudo isso. Lá no site tem uns filtros que dá para aplicar assim também, que aí ele dá um highlight no. É, verdade. Aí dá para ver cada um individualmente com os números pessoais, né, de cada um que é aquilo, faz com que tome uma outra dimensão, né? Faz com que seja realmente apto de sentir, né, no nosso próprio corpo, assim, algo bem profundo, assim. É, bom, para a gente entender aqui assim, essas primeiras quatro esferas verdinhas que estão aí, né, da nossa sequência de ativação, o que está lá em cima é o Sol do nosso mapa natal. Então, todo mundo aí provavelmente sabe qual é o seu signo solar. Então, assim, sou do signo de tal. Então, essa esfera lá, o trabalho de vida, o life's work, o ofício, dependendo de como é que está a tradução do material de vocês, vai ser onde o Sol estava, em qual hexagrama do I Ching,
né? Em qual portão do desenho humano, ou em qual chave do Gene Keys, ou em que grau astrológico o Sol estava quando, né, você nasceu. Para dar um E aí, exemplo aqui, esse aqui aí, é o meu, né? Tá aqui 32, eu tinha falado, Sol em Libra. Então, isso aí. continua aí, Edu. Então, o que que isso, assim, eles chamam de trabalho de vida, de ofício, né, dessa maneira. É importante lembrar que isso não tem a ver com o trabalho no nosso senso ocidental capitalista aqui, né? Assim, é o que que o que que eu tenho para dar para o mundo, digamos assim. Então, e é interessante porque pô, isso já dá para perceber, porque isso vai falar de quem nós somos e ela também é o final daquela sequência que tem a ver com prosperidade, e aí sim, talvez mais capitalista. Mas no primeiro ponto é quem que eu sou, o que que eu vim fazer aqui. Não de novo, né, assim, como uma tarefa, mas qual é a minha, né, digamos assim. E aí é interessante que a segunda esfera, que é a evolução, ela fala, de um ponto de vista da astrologia, o que está oposto ao Sol. Que no desenho humano, e eles chamam de Terra, né? Porque assim, se eu estou aqui na Terra, eu estou olhando para lá, eu estou oposto àquele lugar. Então, assim, que lugar da Terra, digamos assim, que eu estaria? Então, é sempre um signo totalmente ao contrário. Então, por exemplo, aí no perfil de exemplo do Felipe, a evolução, com certeza, é uma chave ariana. Então, se a gente entende um pouco das oposições da astrologia, isso também já mostra o quanto é claro que isso aqui é uma coisa que eu tenho que aprender. Por isso chama evolução. Então, assim, se eu vou aprender alguma coisa, eu estou aprendendo com um negócio que é completamente diferente, e faz muito sentido, né? Quando eu olho para algo que é oposto, e na astrologia a gente gosta de falar que é um oposto complementar, ele é justamente a ideia do yin e yang, né? Uma coisa que é totalmente ao contrário, mas que se encaixa. E é justamente isso que é muito, em geral, é difícil. Então, inclusive aquele caminho, essa outra coisa, no nosso perfil, cada linha daquela que liga uma esfera para outra, elas têm nomes também. Aquele é o caminho do desafio, esse caminho ali. Então, é claro que vai ser desafiador, olha lá, challenge, eu olhar para o negócio que é, assim, o inverso, né? Parece que tudo está ao contrário. Mas é justamente ali que a gente tem coisas para aprender. E até acho que é legal deixar nessa telinha, quando a gente olha para outra, né, assim, outra esfera que está nessa direção, tá ali, breakthrough, né, assim, como é que se traduz o breakthrough em português? Uma descoberta, né, uma revelação, É, talvez. E aquela esfera que chama radiância, ela é o Sol inconsciente. Então, onde estava o nosso Sol 88 dias antes da gente nascer? Então, já percebe que ali vai ficando mais. Não, não é tão fácil de notar. Não, ou seja, a gente, em geral, quando a gente está nesse exercício de contemplação, quando a gente percebe essa esfera da radiância, quando a gente nota o que é que nos faz ficar radiantes, que nos dá uma certa noção do corpo, tem a ver com saúde, tem a ver com algumas coisas desse tipo. Em geral, é um né? É um uau, tá? Tem um quê meio de epifania, de revelação nessa história. E só para terminar aqui, esse caminho meio rápido pelas quatro, e o propósito, ele também não é uma coisa que tem assim esse propósito como a gente gosta de pensar nele, que é a última, que é a oposição do Sol inconsciente, né? Que gente, vai ficando assim, para quem não entende de astrologia ou entende pouco, isso aqui vai ficando muito distante, né? Mas vamos lá, é a outra esfera que está conectada com essa. E esse propósito, ele é a parte mais de baixo desse nosso perfil. Então, isso é bastante simbólico. Ou seja, de certa maneira, ele é um caminho que vai para a nossa base, que vai para o nosso íntimo, que vai para um lugar onde a gente realmente está começando um processo de estar
assim, mais integrado com quem nós somos, mais inteiro e mais alinhado. E não é o fazer. Então, de novo, isso pode parecer escrito, pô, mas como é que se chama propósito se não é o propósito do que eu tenho que fazer, do que eu tenho, de como é que eu tenho que ser? É o propósito de eu reencontrar quem eu sou. É o propósito do que eu tenho no meu íntimo. E justamente, às vezes, em geral, nas coisas duras e doídas que eu vou que esse propósito vai se descortinando. Então, vai lá, Felipe, acrescenta alguma coisa. Eu ia falar dessa ideia do, do propósito, como ele, na contemplação dessa sequência de ativação, ele representa o nosso corpo. E, e aí a gente é convidado a contemplar mesmo no nosso próprio corpo essa questão do propósito. Então, é interessante pensar em uma palavra que o Richard gosta de falar, que é involução, como se existisse a evolução externa e a involução interna, que é, em outras palavras, é o divino descendo em nós, né? Então, é simbólico essa esfera também, nesse sentido que o perfil todo ele desce, né, na geometria, e a partir do propósito ele sobe, ele começa a entrar nas próprias relações, né, que é a gente também se expondo ao externo, né, ao mundo, assim. Então é esse ponto base que é realmente uma âncora, uma sustentação, e a partir disso, né, como se a gente fosse contar uma história, a gente está pronto para se relacionar, né? Claro que não é assim, né? Mas é uma forma de trazer essa simbologia para olhar para essas esferas, né? E é isso, sim, esse comentário que eu tinha final sobre o propósito, mas é legal de entender que até na geometria simbólica, vamos dizer assim, né, que é essa aqui, é uma geometria simbólica, né, que desce aqui da cima para a direita, depois cruza para a esquerda nesse caminho do breakthrough, né, e depois desce como se fosse uma estabilidade, estabilizando tudo, e aí isso forma uma cruz, né, e de fato na na própria mandala também existe uma cruz, né, que é um pouquinho diferente, né, mas é essencialmente essa cruz, né, que vai cruzar a mandala de um lado e depois não são 90 graus, são 88, mas 88 é quase 90, então vai formar quase uma cruz, né, de 90 graus de fato, pegando aqui outras, outros signos, né, que estão também nesse ângulo ali. Então, é por isso que se chama a cruz da encarnação, né, que é esse céu, né, no momento em que você encarnou, e ele é basicamente definido pelo Sol, né? Então, é o Sol no momento onde você nasceu, né? Então, essa é o paralelo aí, né, entre a simbologia e a geometria de fato, né, do céu. E é isso. Isso aqui é a base para a contemplação, né, do Gene Keys. Eu diria que é realmente muito rico, assim, ler os capítulos, escutar, né, sobre esses temas e contemplar mesmo, porque seguir esse caminho é bem interessante. E aí, Caminho sem volta. forma, sim. A gente tem mais alguma coisa para mostrar? Senão eu ia dizer para as pessoas Então, falarem vamos o que lá. elas. Aqui a gente tem um slide de encerramento aqui, só para o final, mas o Tá, que a mas gente então queria vamos. trazer. Fala aí.
Não, eu ia dizer o seguinte, para você, o que que vocês sentiram, que, assim, eu sei que algumas pessoas talvez já tenham visto seu perfil, talvez já tenham começado um pouco essa coisa de contemplar e olhar e tal, né? Vocês já olharam para essas esferas, já perceberam essas diferenças, né? Que a sombra, a dádiva, a Cid estão ali meio misturadas junto. Para quem aqui é a primeira vez que está olhando para isso, fiquem à vontade para abrir o microfone e dizer o que vocês notam, não notam. Se tem alguma dessas palavras que chamou a atenção, assim, às vezes tem uma delas que, pá, putz, isso aqui é muito impressionante, não imaginava, mas de repente faz sentido. Então, conta aí pra gente um pouco. Um de cada vez, calma. Bom, vou falar então, porque eu sou muito nova nesse estudo, tô conhecendo pelo Felipe, e o que mais me chama atenção é a parte dos números, que eu fui fazer isso agora, com meus 30 e poucos anos, e reconheci que os números me acompanharam a minha vida inteira, né? Os números que a gente viu ali eram números muito familiares para mim, né? E sempre tiveram significados para mim muito familiares. Então, ainda é uma coisa nova, mas os números foram bem marcantes para mim, muito marcantes. Muito assim, tipo, cara, tinha que ser esses números, não podiam ser outros números. E achei bem interessante, assim, também, como eu também estudo muito Ayurveda, trabalho com Ayurveda, vejo essa associação, né, da astrologia, de Nikis com os elementos e com as nossas práticas diárias também, né? No início vocês estavam falando sobre contemplação e meditação, né? E como que é uma dificuldade na sociedade hoje, as pessoas pararem para contemplar, meditar, fazer práticas assim mais calmas, né? Silêncio. E também uma coisa que me ajuda muito são as práticas mesmo, né? De passar óleo no corpo, como a Ayurveda fala, passar óleo de gergelim para dar essa ancorada, para a alimentação também estar alinhada, né? Acho que todo é um contexto sempre, porque a gente vai ter um estudo sobre nós mesmos, mas puxa essa responsabilidade do dia a dia também, né? Da gente estar com práticas que ancorem, que auxiliem, favoreçam esses direcionamentos de Nikis também. Mas é isso, foi o que me veio. Ainda estou muito recente, ainda quero estudar um pouco mais com o Felipe, né? Aprendendo com o site, com as ferramentas que ele está criando, que facilita, né, a inteligência artificial ao nosso favor. Mas achei muito legal, adorei assim, a apresentação e me chamou mais para estudar um pouco mais. Legal, que legal. Os números conectando. Alguém mais tem alguma observação, alguma pergunta também? Todo mundo entendeu tudo, que maravilha. Então, eu posso comentar bem pouco também, mas assim, o astrologuês para mim foi bem difícil acompanhar vocês aqui, foi bem desafiador. Mas, assim, olhando para as chaves, tudo que eu vi no documentinho e até porque o Edu já compartilhou comigo outras vezes, faz bastante sentido. É sempre aquela coisa, né? O como, para mim é sempre aquela coisa, tá, mas como, né? Isso acontece na vida, porque hoje, depois até do mapa astral, algumas coisas faz muito sentido e traz muita clareza. E eu concordo, sabe? Tipo isso, concordo. Mas ele traz muito numa linguagem do você vai descobrir, né? Tipo, ele não te diz assim, é isso, né? Mas ele diz, ele meio que traz, é como se fosse características, digamos assim, é por aqui, meio que é isso, assim, né? Mas ele não diz o que é, mas já facilita bastante. Mas ainda assim, né? É um processo desafiador. Mas é isso, gente, bem legal. Valeu, Bruno. Uma coisa que eu acho que é natural é a gente buscar por respostas. E tipo assim, a resposta é isso aqui. A gente adoraria isso, porque a gente vive, como eu falei no começo, numa sociedade que está talvez um pouco acostumada a isso. Mas esse processo aqui, ele não é um processo tão desses. Então, é como se fosse uma coisa, ó, olha por aqui, olha por ali.
E aí você vai dando os passos nessa direção de se descobrindo. Então, é meio de propósito que seja assim, sem muita resposta pronta. E que tudo é um pouco mais abrangente. Se tiver interesse em mergulhar ou tentar exercitar isso um pouco mais, como eu falei antes, esse livrinho aqui, A Arte da Contemplação, que é fininho, molezinha de ler, sei lá, 80 páginas, 80 páginas, 85 páginas, é bem útil, porque ele vai dar ferramentas, digamos assim, para fazer esse exercício contemplativo. E aí, quando a gente está fazendo esse exercício contemplativo, essas respostas vão vir. Então, é uma coisa que requer realmente a nossa participação, né? Então, eu entendo que talvez realmente pode ficar confuso, pode ficar esquisito, pode não fazer sentido. Não é incomum que a pessoa às vezes está fazendo essa coisa da contemplação da porra da alma assim, eu que saco, isso aqui não aguento mais, ele dá uma para. É, Por exemplo, no mês que vem vai começar um retiro virtual da sequência da Vênus, que o Felipe bem destacou, que é uma sequência muito profunda, muito é, sensível. É bem comum não, vai lá, mas é comum que as pessoas elas começam a andar aquele trajeto e elas abandonam na metade. Porque elas vão começar a olhar para elas tão profundamente, né, os convites são tão intensos, que às vezes a pessoa não tem como sustentar um olhar tão profundo nesse momento para coisas que foram vividas, para como eu me relaciono comigo mesmo, com os outros e tal. Então, esse é um processo que ele requer aqueles quatro pilares que eu falei no começo, realmente a contemplação, realmente esse questionamento sincero. E aí, os dois últimos, que não sei se são úteis, mas assim, são muito importantes, que são a gentileza e a paciência. Então, a gente precisa ser gentil com nós mesmos e ter paciência. Então, segue aí no seu caminho que é por aí mesmo. Praticar, praticar. Isso. E você falou uma palavra. Pegando, queria só aproveitar ali o caminho da Bruna, né, que ela colocou. Eu acho que se a gente olhar assim para todas as ferramentas de autoconhecimento que a gente tem disponível hoje, que a gente tem acesso, né? Vamos pegar astrologia, yoga, Ayurveda, enfim, xamanismo, tudo isso não quer dizer que o nosso propósito, a nossa encarnação, ela está definida, né? A gente tem caminhos, esses caminhos estão pré-disponíveis ali dentro da nossa existência, mas em todas as filosofias, todas as ferramentas, elas estão aí para dizer assim, ó, experimente, teste por você mesmo e veja como que isso vai. O Felipe falou bastante do corpo, né? Teste em você mesmo e veja como que isso vai ressoar dentro dessa tua existência. E esse caminho você pode seguir, reforçar, e você pode também não seguir e não querer reforçar e caminhar para outro lado que também está ali disponível, né? A Catarina falou das práticas de Ayurveda que estão lá há mais de 5.000 anos, passa óleo no teu corpo, tá, mas assim, tua digestão tá boa? Você tá passando óleo no teu corpo, você tá sentindo bem? Você tá dormindo bem, né? Então é tudo uma questão de experimentação. O que tá para mim não tá para você, né? Então é tudo uma ciência muito única, que eu acho que é essa questão que o Jenny Kiss reforça também, né? Esse ser único, né? Esse escopo único de ser teu dentro da tua própria experimentação. Eu também sou, assim, eu conheço quase nada do Jenny Kiss, eu me identifico muito com as questões que estão descritas ali, eu só vi a descrição básica e também tem essa questão dos números que estão bem relacionadas, como a Catarina colocou ali, com a numerologia, né? Então, tipo, missão de vida, é a mesma missão que tem aqui no Gene Keys, enfim.
Mas eu acho que é isso, assim, né? Esse caminho de autoconhecimento é um caminho de experimentação, né? E uma outra questão também que eu acho bem interessante, assim, no Gene Keys, na astrologia e tudo, é que os nossos traumas, né? Esses traumas que a gente está carregando, vocês não falaram muito, não sei como que é também a visão do Gene Keys sobre a nossa ancestralidade, né? As coisas que estão registradas ali, que está dentro da nossa ancestralidade, vidas passadas e principalmente traumas, né? Que estão relacionados com esse caminho de existência. Eu ainda tenho curiosidade de saber, assim, dentro dessa ferramenta, como que é observado isso. Obrigada. Eu vou puxar aqui o chapéu do desenho humano, que eu não visto ele, porque eu não, é um chapéuzinho desse tamanho, assim, no chapéu do desenho humano, mas eu vou botar ele mesmo assim. É, no desenho humano, o perfil inconsciente, ou seja, o lado do design antes do nascimento, ele está muito associado a uma coisa de ancestralidade. Então, eu vou aqui, por dedução, dizer que as esferas do nosso perfil hologenético do Gene Keys que estão associados à parte inconsciente, tô aqui, um papo tá ficando técnico, tá? Elas vão falar, talvez, de um lado mais de ancestralidade. E quais são essas esferas? Elas são a esfera da atração, a esfera do SQ, que está bem no meio do perfil, a esfera do núcleo da vocação e a esfera da cultura. Essas esferas estão associadas a isso. Mas se a gente pegar o nosso perfil, por exemplo, de desenho humano, que não é o tópico daqui de hoje, e a gente olhar quais partes, quais centros estão definidos ou não estão definidos, ou tem ativações ou não tem ativações, aquele lado lá é um lado da ancestralidade. Já que você perguntou disso, por exemplo, tem um cara que eu conheço que é bem, bem fera nisso, e, aliás, olha que bela coincidência. Ele me deu uma tarefa, que é a tarefa que ele dá para todo mundo. Ele me deu essa tarefa porque a gente é amigo, não porque eu sou cliente dele, mas, assim, de certa maneira, bem uma, né, assim, pô, me diz aí, me dá uma dica. E a tarefa dele era assim: olha pro teu lado da ancestralidade e vê quem que você não conhece tão bem. Esqueci de falar da radiância do propósito. Boa. É, Você, por acaso, conhece bem a história do teu avô, da tua avó por parte de pai? Você conhece bem a história do teu avô, da tua avó por parte de mãe? Você conhece bem a história desse pessoal? Você não conhece a primeira coisa. Vá conhecer. E, segundo esse cara, enquanto a gente não entende esse lado inconsciente, a gente não consegue materializar o lado consciente. Segundo esse cara. Eu concordo Então é muito com como esse se, cara. né? Então é como se todo o nosso perfil consciente ele ficasse aqui meio Sim. assim suspenso, esperando que a gente entendesse essa história. Eu não estou dizendo que a gente tem que pular para essas esferas do inconsciente também, mas assim, de repente, isso nos dá uma boa ideia do que é importante ser visto, olhado, entendido. Quem mais? É, deixa eu. Não, acho que não dá para compartilhar aqui, né? Eu queria compartilhar ou talvez dê. Deixa eu ver aqui. Será que vai aparecer aí? Vai, foi. Oi? Boa. É, não, é que eu acho que tem esse primeiro impacto aí, que é realmente muita coisa, né? Só que ao mesmo tempo, eu acho que eu acho que a gente se conecta realmente quando você pega uma esfera dessa e você começa a ver o que está escrito ali e como isso reflete na tua história, no teu ser. E isso gera, eu acho que é uma profundidade, assim, que nossa, só uma esfera dessa, assim, você fica, meu, viajando, assim, e a gente falou em contemplação, né, tem muita coisa para contemplar só num item desse, né,
E aí eu acho interessante aqui porque o site ele dá bastante recurso mesmo, você consegue montar um mapa ali, né? O pessoal passou lá o site e tem como você gerar o PDF, baixar depois e tudo, escolher o idioma, aí tem vários filtros aqui. Aí, especialmente aqui, por exemplo, o completo tá aqui, né? Tem uns filtros aqui embaixo. Mas a gente consegue vir aqui pro gênio aqui, né? Que é essa sequência que o pessoal que foi mostrado ali, né? E a gente consegue aqui, por exemplo, clicar nesse carinha aqui, ó, o primeiro cara lá em cima, né? Que a gente falou, é a esfera do ofício. Aí ele vai falar aqui o que que é isso. E aí a gente consegue navegar aqui, né? A sombra, aqui tu consegue navegar aqui no canto também. O sombra esse símbolo aqui mais para baixo. Aqui seria o dom, né? Aí aqui a seed, né? Então, é só isso daqui, pensando nisso, assim, com base no, no que isso representa para tua história, assim, né? Eu acho que só olhar uma esfera dessa já é bem significativo, assim, né? E aí também quando a gente olha aqui, aí tem o conceito de linha, né? Vocês não entraram muito ali, né? Mas isso também já dá um outro nível de profundidade para isso. E aqui você consegue, mas tem essa parte interativa aqui, o caminho também você consegue clicar e consegue ver mais algumas informações aqui a respeito disso. Mas foi só essa ideia. E assim, eu achei interessante como essa sequência, ela acaba aqui, e aí quando você vai para Vênus aqui, né, que é a próxima sequência, que é do amor, ela começa daqui, justamente daqui, e ela faz esse caminho. E aí quando chega aqui, a gente vai para a próxima, que é da prosperidade, aí ela cria essa outra. Então é como se fosse esse processo de navegação, é um ciclo que no final aqui ele volta pro começo, né? Pro ofício aqui de novo e a gente fica essa coisa circular, assim. E eu achei, isso é muito legal, assim, né? Perceber. Então, assim, independente daquilo que tá lá atrás, lá, que são os ideogramas, né? As coisas do Xing, os signos, enfim, se a gente for esquecer isso tudo, né? Os códons, aqui tem até a parte de genética aqui, mas se a gente for esquecer isso tudo, e for olhar só essas esferas e ver como isso reflete, só a minha leitura ali, como isso reflete no meu ser, assim, eu acho que já acaba sendo um bom começo, assim, né? E depois, aí, é lógico, tentando fazer essa caminhada aqui e tudo mais. E uma coisa que eu acho que é muito legal, assim, o Tuti me mostrou lá no começo, para quem é mais familiarizado com o inglês, tem uma newsletter deles, que é muito legal. Você consegue se cadastrar, eles chamam de Pulse lá, aqui no site mesmo você consegue se cadastrar. E, e aí você recebe todo de 6 em 6 dias? É 6 em 6 dias, né? De seis em, Isso. de 6 em 6 dias muda a chave quando a gente fala de mudar a chave, é tipo, tá vindo de cá pra cá, assim, basicamente é isso, né? Que ele vai andando 64 aqui, e esse aqui é um ano, né, completo, né? Mas aí a gente recebe por e-mail, né? Essa chave e o significado dela, e aí tu clica ali, tem um áudio do Richard, e esses áudios são simplesmente maravilhosos, assim, isso que é a coisa que mais me encantou nisso tudo, quando eu tive o primeiro contato, foram esses áudios, assim, porque a poética que tem, né, toda a bagagem que ele traz, é um cara muito inspirado com a palavra, com a expressão da palavra, e é maravilhoso, assim, e aí nesses áudios ele fala, por exemplo, ele fala sobre justamente os três aspectos aqui da chave, né, a sombra, o dom e a seed, né, e é muito massa, assim, como ele vai conectando uma coisa com a outra, e a gente consegue ver justamente o que foi dito aqui, o Felipe comentou, o Tuti também, de como essas três coisas estão interligadas e se conversam e estão em nós, assim, ao mesmo tempo. É, é muito massa. E uma outra coisa, isso aí já é um pouco mais específico, mas eu uso bastante, eu queria comentar, é que essas mesmas, tu consegue baixar, eu não lembro mais aonde aqui no site, mas tu consegue baixar o calendário deles. E aí tu consegue botar no Google Calendar, né? E aí ele parece para quem usa agenda, né, tipo, o calendário do Google, tu tem como adicionar. Então ele vai aparecer no teu calendário as todas as chaves. E aí você consegue saber, por exemplo, amanhã eu vou mudar de chave.
Ou daqui 2 dias a gente vai mudar de chave. Aí qual que é a próxima chave? Aí tu já consegue ir lá e saber qual que é a próxima chave. E aí já ficar ligado nesses movimentos também é uma coisa bem legal, assim. E aí tem uns links também pros áudios. É bem massa. E tem a DreamArc também, mas isso aí deixa pra tu te falar também, que é outra coisa. Se começar a entrar aqui e falar que ainda tem uma outra camada de tudo isso, que ainda junta animais com cada uma dessas chaves, e tem 3 animais para cada chave, com peixes, répteis, mamíferos e aves, aí a gente vai longe. Mas que eu adoro essa parte. Mas aí pode ser um outro encontro. É, essa é uma coisa que é bem legal, assim, né? Para quem fala inglês, é muito rico. O site, ele é monstruoso na quantidade de material gratuito, assim, até não sabe nem por onde procurar. Se você for escavando ali, tem assim inúmeros áudios de palestras e vídeos e textos infinitos e coisa de blog, enfim, muita coisa que serve assim, acho que por várias encarnações de contemplação. É bem legal isso que você falou, lembrar as pessoas, ô, Pablo, que dá para fazer esse filtro para ficar menos assustador. Aí você pega o teu perfil ali, dá essa filtrada para ficar só numa parte e realmente explorar lá uma esfera dessa, assim, pode ser uma jornada de uma vida inteira, mas, como você falou, ao mesmo tempo, de repente explorar o teu perfil inteiro e daqui a pouco voltar para aquela esfera também é um negócio muito legal, né? Assim, por exemplo, nesses retiros virtuais que eles fazem, só como uma observação, eles em geral consideram um mês de contemplação em cada esfera. Então, por exemplo, hoje encerrou o retiro dessa sequência de ativação que a gente acabou de falar. Então, foi o começo do ano aqui. Começou ali em janeiro, terminou agora, né? O da Vênus vai começar daqui a um mês e pouco, ou seja, vai levar 6 meses, porque são 6 esferas. Então, essa é uma sugestão bacana para quem quiser explorar. Por exemplo, quero olhar meu perfil, então vou pegar aqui, começo pelo live, só que vamos ficar aqui olhando e tal, tal. Ou não tem que ser, né? Essa, tipo assim, uma sugestão. Essa outra coisa que é bonito dessa ideia toda, né? Você falou, como o Richard é um cara muito poético e muito assim, capaz e habilidoso com as palavras, às vezes vocês vão olhar que as palavras elas são muito parecidas numa esfera para outra, mas elas são muito bem escolhidas, né, para não serem as mesmas. Então aquilo tem um porquê, assim, não é à toa que essa palavra é parecida com aquela, mas na verdade ela não é aquela, né? Enfim, isso aqui só para dar ainda mais camadas aqui de complicação ou de profundidade. Mas é isso. Eu acho que é um caminho, né? Tanto que o próprio nome que o Richard dá é o Golden Path, né? O caminho de ouro. E isso fala sobre alguns temas, né? Que vocês falaram aqui agora no final também, né? De que não é, não é tão simples, né? Não é simples mesmo de entender e de contemplar tudo isso. É um processo, né? É demorado e tem essa ideia de um mês, né? Por esfera que a gente pode usar. E mesmo assim, né? O Richard fala que tem essa ideia de você dar a volta inteira, né? No caminho que o Pablo mostrou pra gente ali, descendo e depois subindo tudo. E aí, quando você chega no final, acabou, né? Em teoria. Mas não, na verdade não. Você pode voltar, e ele até sugere que volte do fim, que é o começo, né? Mas na direção do fim para o começo, né? Ou seja, no caminho inverso. Então, são coisas que é para contemplar realmente, continuar contemplando, né? Mesmo que a gente acabe, né? Essas sequências. Então, imagina, né? Para uma introdução, a gente está aqui 1 hora e meia, quase 2 horas, né? Mas né, é realmente para molhar os pés, né? Para mostrar o mapa, né? Mostrar o caminho. E aí o caminho em si, né? Quem quiser seguir, seguirá. E quem não quiser, não seguirá e tá tudo bem, né? Como a Thalita falou, né? Tem vários caminhos, né? Tem astrologia, tem desenho humano, tem Gene Keys, e o próprio Richard fala, né?
é bom fazer as coisas com presença completa, né? E não se dividir em tudo e acabar só vendo tudo de forma superficial, né? Então, é, acho que isso. Tem uma última coisa que eu queria trazer aqui como só uma pincelada de astrologia, que eu estava olhando o mapa aqui do céu do nosso encontro, que é uma coisa que eu faço nos céus da transcendência, aqui, que uma parte do pessoal participa. Então, eu vou olhar que céu que era esse, né? Assim, do encontro. Então, é um encontro sagitariano, ou seja, em busca, né, de irmos além, né, se nos aventurarmos, seguirmos a nossa própria lei. E mas o que me chamou a atenção, além do encontro sagitariano, é que tinha um desenho no céu que é o de um envelope místico. Então, tem alguma parte da astrologia que vê o que está desenhado e aquilo interpreta de uma certa maneira. E é um envelope que está aberto. Às vezes esse envelope está fechado, às vezes ele está aberto. E ele é místico não por acaso, assim, é sempre meio assim cheio de mistérios, porque são, né? O desenho parece uma cartinha, tá? Meio que parece que é uma cartinha aqui assim. A ponta dela está aqui para baixo. E aí essa ponta está olhando justamente para esse Plutão em Aquário, que eu acho que já foi tão falado aí na astrologia. Então tem um lado que é interessante, né? A gente tem um céu desse encontro que está trazendo uma correspondência, vamos assim, mística, e que ela está nos falando assim, olha para esse momento que nos pede uma transformação profunda e um despertar, né? E o, o transcender que está ali nos céus da transcendência tem muito a ver com esse Plutão em Aquário. Então é uma ideia de repente, do acordar para nós mesmos que está, não por acaso, no céu aqui do nosso encontro. Olha só isso. Palavras finais, Felipe, vai lá, além desse lado astrológico. Bom, acho que podemos encerrar com gratidão, gratidão por estarem aqui, por se interessarem pelo Gene Keys e gratidão por esse aspecto da transcendência, né? Que é um caminho que a gente percorre sozinho, de certa forma, né? Mas cada um percorrendo o seu caminho é a única forma, né? A gente não pode abandonar ninguém, né? Então, a gente precisa estar em comunidade, né? E que cada um trace o seu caminho, né? Então, é muito simbólico, né? Essa data, por essa e outras razões, né? De poder falar sobre o Gene Keys, trazer essa consciência e né, fomentar, eu diria, essa transcendência individualmente, né? Para cada um que, né, de um em um, esses indivíduos se somam, né? Nesse coletivo que é uma coisa só, né? Que todos nós somos unidos por essência. Tais da fonte. Ah, por Vamos falar em então. coletivo, só falar com o Felipe ali que eu e a Thalita a gente trabalha com software também, então Pô, quem legal. sabe aí se a gente, a gente também é dessa área aí. É, mas muito legal esse trabalho que você está fazendo com IA aí também. Acho que tem acho que o Tuti tinha me comentado antes já, uma Uhum. coisa a respeito e muito massa, assim, cara. A ideia com certeza vai contribuir, assim, coisas luminosas no meio de tanta obscuridade envolvendo esse tema aí de Sim. tecnologia. Pois usar a tecnologia, trazer ela para esse lado da espiritualidade. Então, pô, que legal saber que vocês trabalham com isso também. Vamos conversar um dia aí, mostro para vocês em detalhes, fala um pouquinho também, ideias. Mas é legal trazer
interseção, né? Nesse momento onde a tecnologia é inevitável, né? Então, é saber direcionar ela, né? Para essas questões que a gente acredita, né? Que vão agregar para o todo. Aliás, É, baita cara de Plutão e Aquário é essa. É É, usar a tecnologia para o despertar ou para a destruição, né? Assim, de uma escala global. Então, que sejamos a luz. Bom, vamos fazer de novo aqui um fechamento, mais 3 respiraçõezinhas e para amarrar aqui a nossa saída. Então, vamos lá. Se vocês puderem, de novo, fechar os olhos, botar uma mão no coração, de repente uma outra no umbigo, são lugares aqui que nos trazem de volta para o nosso corpo. Uma primeira respiração, acolhendo o que a gente experimentou nessa noite, nesse grupo. Uma segunda, a gente volte para o ambiente onde a gente está. No meu caso aqui agora está um barulho de chuva, gostoso. Uma terceira, como o Felipe falou, agradecendo esse momento, tá? Bacana, com almas que caminham na mesma direção. Quando sentirem andando os olhos, nos voltando para ir. Mais uma vez, né? Gratidão da presença de todos. Valeu, Felipe. Valeu, gente. Boa noite. Prazer em conhecê-los. Até breve. boa Obrigada, noite. Tuti. Obrigada, Felipe. Até mais. gratidão. Tchau, tchau, gente. Tchau. Obrigada, tchau, tchau.